Boa noite, professora. Oi, gente, boa noite. Vou dar mais um tempinho aí para o pessoal entrar, tá bom? Tive um problema aqui na hora de criar a sala. Atrasamos 15 minutos, mas aí eu aguardo mais um tempinho o pessoal entrar. Tá ok, professora. Boa noite.
Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso aí, tá bom? O Luiz criou a sala aqui para mim. Era para a gente começar às 6, mas não tem problema não. A gente vai indo até onde der. Vamos começar e aí o pessoal vai entrando e vai pegando aqui. Então eu vou desligar a câmera para a gente conseguir abrir o slide aqui sem travar, porque hoje o notebook não tá muito legal, não. Boa noite, Liciane. Compartilhar a tela aqui com vocês. Só me dá aquele aviso quando aparecer aí para vocês, que aqui ainda está abrindo. Apareceu, professora. Vou só aumentar a tela aqui, para vocês enxergarem melhor. Tem dia que simplesmente o Microsoft Teams não quer abrir no meu notebook. Acho que ele é temperamental. Tá. Ver se está passando direitinho. Foi. Então, gente, a gente terminou nossa última aula, na aula da semana passada. A gente fechou a nossa Primeira República com a Revolução de 1930. E aí hoje a gente vai falar então da Era Vargas, o que foi a Era Vargas, né? As três fases da Era Vargas. Vamos indo até onde a gente conseguir ir, tá? E aí depois no final a gente tira as dúvidas, a gente separa a próxima aula para fazer exercício e a gente vai vendo. Então, para começar, vai ser Getúlio Vargas que vai assumir o poder, né, apoiado por aqueles tenentes e os demais setores descontentes com o domínio das oligarquias, né, durante a Primeira República. Então a gente viu na última aula que a gente teve o tenentismo, que eram aqueles soldados, né, de patentes mais baixas, se aliaram e fizeram a Revolução de 30, que vai dar o golpe para Vargas entrar no poder. Lembrando que aquela eleição entre Getúlio e entre Júlio Prestes, vai ser Júlio Prestes que vai ganhar a eleição, mas Getúlio Vargas vai dar o golpe. Então, aí ele vai assumir o poder e a gente divide o governo dele em três fases, que é o governo provisório, que vai de 1930 até 34, o governo constitucional, que vai de 34 até 37, e o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Então, são 15 anos que Vargas vai ficar no poder ininterruptos, né? Consecutivos. E aí só depois que ele vai de novo voltar ao poder, mas antes vai ter Eurico Gaspar Dutra, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, vai estar antes desse último governo dele. Então, hoje a gente vai estudar essa Era Vargas, que são 15 anos ininterruptos, tá? E aí, depois do Estado Novo, a gente vai ver o que acontece. Então, entre os aspectos mais importantes desse período, né, vão estar o quê? O que a gente vai ver durante a Era Vargas? Vai ter o investimento do Estado no setor industrial, a aprovação da legislação trabalhista, né, com a consolidação da CLT, né, das leis trabalhistas, e a Era Vargas também ela vai ser relacionada ao contexto internacional de valorização dos regimes autoritários e da crise do liberalismo. Então, a Era Vargas ela vai ter um período aí de 15 anos, né, desde 30 até 45, aonde Getúlio Vargas vai estar na presidência do Brasil. E aí, a ascensão de Vargas, como já falei, né, vai ser um resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz, que foi o nosso último presidente da Primeira República, e que impediu a posse, então, de Júlio Prestes, que tinha sido eleito. Né? Ele que assumiria o país, mas Getúlio Vargas vai ficar no lugar. Então, ao longo desse período, Getúlio Vargas vai procurar centralizar o seu poder. Então, ele vai ficar marcado por uma aproximação das massas populares, né, a camada mais pobre da sociedade, vai ser uma característica que vai tornar, então, marcante, principalmente durante o Estado Novo. Então, a partir do governo provisório, a gente já começa a ver uma postura autoritária de Getúlio Vargas, já vem
ele já vem caminhando para uma ditadura, mas vai ser principalmente no Estado Novo que essa ditadura vai ficar mais forte, vai se consolidar. Então, ele vai permanecer até o poder até 1945, quando ele vai ser forçado a renunciar à presidência por conta de um ultimato dos militares. E aí, com a saída de Vargas, vai ser organizada uma nova Constituição e vai se iniciar, então, uma outra fase da história. Então, como já falei, né, as fases que a gente vai ter desse período vai ser o governo provisório, o constitucional e o Estado Novo, que a gente vai ver um pouquinho de cada. Mas antes da gente entrar, alguém vai falar? Professora, ele prendeu o Júlio Prestes ou matou Júlio Prestes? Não, ele não fez nenhum nem outro, ele simplesmente vai dar o golpe, tá? E vai entrar a gente vai ver, né, durante toda a aula como que se deu esse processo, mas ele vai entrar a partir de um golpe, ele não vai matar Júlio Prestes nem nada disso, ele vai destituir o poder dele. A gente vai começar a ver agora no governo provisório. Mas antes da gente entrar no governo provisório, a gente vai ver as características gerais da Era Vargas. É um pouco difícil resumir as características da Era Vargas, principalmente porque cada fase vai ter um aspecto diferente. Mas, de maneira geral, a gente vai conseguir ver, a gente vai passando, né, pelas fases, e conforme a gente for passando pelas fases, a gente vai começar a identificar essas características. Então, as principais dela vai ser a centralização do poder, né? Durante esses 15 anos, Vargas então vai tomar medidas para poder enfraquecer o legislativo, para poder reforçar o poder do executivo, e isso vai ficar bem evidente durante o Estado Novo, né? Durante essa ditadura. Então, uma outra característica vai ser essa política trabalhista, aonde Vargas ele vai atuar de maneira consistente, né? Vai ampliar esses benefícios trabalhistas e vai criar o Ministério do Trabalho para poder conceder direitos a esses trabalhadores. Então, era uma forma de reforçar o seu poder se aproximando das massas, por isso que ele ficou conhecido por ser o pai dos pobres, tá? E aí a gente vai ter também a propaganda política, tudo isso a gente vai ver, né, durante essa era. A propaganda política, o uso da propaganda vai ser uma forma de ressaltar as qualidades dele, né, de enaltecer a figura de Vargas, e também vai ficar mais evidente durante o Estado Novo com a criação do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí a gente vai ter também, como última característica, essa capacidade dele de negociar, né, onde essa capacidade ela não vai surgir do nada, ela vai sendo construída e vai sendo aprimorada ao longo desses 15 anos. Ele vai ter essa capacidade de conciliar os grupos opostos nos seus governos, assim como ele fez durante a Revolução de 30, né? Então, ele vai aproximando essas oposições sempre em prol dele, mesmo às vezes ele não concordando com aquela oposição, ele tenta, né, ele vai persuadindo, ele é um bom persuador. E aí, né, ele fez isso em 1930, quando as oligarquias dissidentes que a gente viu, né, e os tenentistas, eles estavam naquele mesmo grupo apoiando ele. Então, a gente vai ver durante todos esses anos que ele tinha essa característica muito forte dentro do governo dele. E aí, por isso que vai ser caracterizado o governo dele como uma postura populista, né? Esse populismo. E o que caracterizava ele como o pai dos pobres, como aquele cara que era próximo das massas? Porque ele vai, então, ter uma carisma, principalmente, né? Ele vai ter essa liderança carismática, as pessoas achavam ele muito carismático. Ele vai defender, então, a união das massas, né? Essas massas são as massas populares, tá? As massas mais pobres. Por isso que tem o nome de populismo. É um conceito que é muito mais amplo, muito maior, se estende em outros sentidos, mas aqui, encaixando dentro do governo de Vargas, vai ser com essas características. E também essa questão mesmo de uma relação direta. Ele era muito próximo da população, de uma forma não institucionalizada. Então, por conta dessas características, uma das principais, né, dentro do governo dele também vai ser o populismo. E aí vai ser assim, então, que a gente vai ter o governo provisório, que vai ser de 1930 até 1940, né, como o nome já diz, era para ser um governo provisório, né, deveria ser uma fase de transição onde Vargas iria organizar uma Assembleia Constituinte para poder elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Mas Getúlio, né, nesse momento, ele já estava mostrando, então, essas suas habilidades, né, de sustentar o poder, aonde ele vai
ficar tentando adiar a realização da Constituinte. Então, por que ele fazia isso? Para ele poder se manter no poder, porque tecnicamente teria que ter uma eleição e uma pessoa assumir no lugar dele. Então, ele vai adiar. E aí, nessa fase, né, Vargas vai realizar as primeiras medidas dessa centralização do poder dele, aonde ele vai dissolver o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e estaduais e as câmeras municipais, que foi o que aconteceu com Júlio Prestes, porque ele não assumiu por conta disso, e ele vai nomear interventores, esse conceito é importante dos interventores, aonde esses interventores eles tinham amplos poderes para poder governar os estados, no lugar dos governadores que foram destituídos. Ou seja, antes dele, né, na Primeira República, a gente viu que aquelas províncias que depois passaram a ser chamadas de estados, cada uma das suas províncias, cada uma dos seus estados, tinham os seus representantes, os seus governadores. Quando Getúlio assume, na realidade, quando ele dá o golpe, ele vai destituir todos esses governadores e vai colocar interventores, que eram pessoas que eram aliadas a ele. Então, dessa forma, ele conseguia manter o controle de cada estado, já que iria governar cada estado pessoas que eram aliadas a ele. Então, essa foi a política dos interventores. Agora, a gente não tem mais aquela política dos governadores que a gente viu lá na Primeira República, né, com café com leite. A gente não tem mais isso. A gente viu que teve uma dissidência, teve uma separação entre Minas e São Paulo. Tudo isso a gente viu na última aula. Então, é por conta disso que Getúlio Vargas consegue fazer essas coisas. E aí, além disso, né, no plano da administração federal, ele vai criar, então, 2 novos ministérios, que vão ser os Ministérios da Educação e da Saúde e do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Então, ele vai começar a adotar essa postura autoritária desde o início do governo, como eu já disse, né? Ele já tinha essa característica desde o início, só que fica mais forte no Estado Novo. Então, antes ele ia pelas entrelinhas fazendo esse movimento autoritário, e ele vai passar a controlar também os meios de comunicação e os sindicatos, que para poder funcionar, os sindicatos precisavam pedir autorização para o Ministério do Trabalho. Mas mesmo quando eles eram autorizados, os sindicatos eles estavam proibidos de realizar qualquer atividade que tivesse relação com a política. Então, dentro do governo provisório, já nesse início, ele vai começar a aprovar alguma das primeiras leis trabalhistas. E aqui é bom a gente prestar atenção, ele vai começar a aprovar, ainda não vai estar consolidada. A gente só vai oficializar as CLTs mais para frente, mas aqui ele já começa a mostrar que ele vai criar, né, essas leis, ele vai começar a aprovar. Então, as primeiras delas, como a gente conhece, vai ser a jornada de trabalho de 8 horas diárias, vai ser a folga semanal, né, o descanso semanal e as férias remuneradas, e a regulamentação do trabalho infantil e feminino. Então, ele promete que ele vai começar a prestar atenção, né, e a regulamentar essa questão das crianças e das mulheres nas fábricas e em qualquer outro tipo de trabalho. Então, dando prosseguimento ainda nesse governo provisório, a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um movimento armado que aconteceu, né, mais especificamente no dia 9 de julho de 1932. Vai ser liderado pelo Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo defendia uma nova Constituição para o Brasil e também atacava esse autoritarismo do governo provisório de Vargas. Então, durante quase 4 meses, né, de 3 a 4 meses, não chegou a completar 4 meses, os paulistas eles vão entrar em confronto com as tropas que eram fiéis a Vargas. E aí eles vão ser isolados e vão ser derrotados. Só que o levante ele não vai ser em vão, porque em 1934 vai ser promulgada a nova Constituição Brasileira. Mas então vamos tentar entender como que aconteceu essa revolução. Então, o que já estava acontecendo desde lá de trás, que a gente viu nas últimas aulas também, com a Revolução de 30? Os paulistas eles já estavam insatisfeitos com o governo, principalmente por conta daquela separação que teve, né, entre São Paulo e Minas, que eram a política do café com leite. Então, os paulistas já estavam insatisfeitos também com o início do governo de Vargas, né, e como forma de poder acalmar os paulistas, Vargas vai decretar uma convocação das eleições para poder formar uma Assembleia Constituinte. Só que essa nova ação de Vargas não vai conseguir acalmar os ânimos dos paulistas, porque além deles exigirem uma nova Constituição e também uma nova eleição, né, de imediato para Vargas não ficar no poder, os paulistas eles também estavam insatisfeitos com os interventores nomeados por Vargas. Por quê?
porque eles exigiam que o interventor de São Paulo fosse um paulista civil. E também tinha aquela questão do café que a gente já vinha vendo desde muito tempo. E aí o que aconteceu? Os paulistas viram que na escolha dos interventores, né, havia essa interferência de Vargas. Eles sacaram que Vargas queria colocar esses interventores que eram aliados a ele, para que esses interventores não fossem ao contrário, né, não fossem opostos ao que ele estava fazendo no governo. Então, São Paulo já tinha sacado isso, né, já viu que a autonomia deles estava em risco, principalmente porque esses governantes eles não tinham sido escolhidos pelos paulistas, mas pelo Vargas. E aí, o que aconteceu? O estopim dessa revolução vai ser quando Vargas vai nomear um interventor para São Paulo que não era paulista. Esse interventor, ele era um militar pernambucano chamado João Alberto Lins de Barros. Ele vai ser nomeado por Vargas e isso vai gerar uma insatisfação maior no estado de São Paulo, que vai evoluir, então, para uma oposição aberta ao governo. Então, o Partido Republicano Paulista, que era o PRP, que a gente também já ouviu falar na Primeira República, que era a principal agremiação da política, né, da Primeira República, junto do Partido Democrático, que era uma separação desse PRP, que tinha participado da Revolução de 30, a gente também falou sobre ele. Então, tanto o PRP quanto o Partido Democrático, eles vão se unir e vão formar a Frente Única, que vai receber apoio de alguns militares e de alguns industriais, e eles vão começar a lutar, então, por dois objetivos. Então, o que eles queriam dentro dessa revolução? Eles queriam essa autonomia política para São Paulo, que Vargas tinha tirado deles, e eles queriam que Vargas convocasse uma Assembleia Nacional para poder reconstitucionalizar o país, que era aquela Assembleia que Vargas estava adiando desde o início para que ele não saísse do poder. Então, foi por esses motivos que aconteceu a Revolução. E aí, esse movimento, né, constitucionalista, a gente ainda está falando dele, ele vai acontecer no centro de São Paulo, aonde vai ter essa manifestação nas ruas contra o governo de Vargas, né? As forças do governo vão reagir e vão matar 4 estudantes. Quais eram os nomes desses estudantes? Era Mário Martins Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Então, era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, essa violência, né, contra esses manifestários vai aumentar o apoio da classe média paulista, né, em relação a essa causa constitucionalista e contra o governo de Vargas. E aí, as iniciais dos nomes, né, desses nomes que eu acabei de falar, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, vão dar origem à sigla MMDC, que vai ser aonde eles vão batizar o movimento constitucionalista paulista, que tinha como alvo principal o governo de Vargas. Então, esse movimento de 32 ele vai ser conhecido como MMDC por conta desses 4 estudantes que foram mortos pelas tropas de Vargas. Tá? Então, como que se deu o fim desse conflito? Como que ocorreu esse fim do conflito? Então, vai ser em 32, né, ainda quase 4 meses depois do início desse conflito. Os paulistas eles vão se render porque eles não tinham mais soldados, eles não tinham mais mantimentos suficientes para continuar. Aí as forças militares, né, que eram aliadas a Vargas, vão derrotar as tropas paulistas e os principais líderes vão ter os seus direitos políticos cassados e vão ser deportados para Portugal para poder estar cada vez mais longe daqui da capital para que não acontecesse uma nova revolta. Então, Vargas vai mandar eles para lá, para Portugal, para ficarem distantes. Então, o que a gente pode pensar é que, por mais que a Revolução de 32 tivesse sido um fracasso militar, né, já que eles foram derrotados, eles tiveram um sucesso político, porque eles tiveram aqueles 2 objetivos deles atendidos, né, já que em 33 vai ser realizada a Assembleia Nacional Constituinte, como eles tinham pedido, né, que vai elaborar uma nova Constituição para o Brasil, que vai ser promulgada em 34, e o Congresso Nacional ele vai ser reaberto, os partidos políticos vão voltar a funcionar, né, e Vargas ele vai ser eleito presidente, só que por meio de uma eleição indireta, né? Por que indireta? Porque o povo não tinha escolhido ele. Quem vai escolher ele vai ser essa Assembleia. Então, por isso, ele vai consagrar a sua eleição, só que de maneira indireta. Então, aqui a gente vai ter essa Constituição que foi feita, como eu acabei de falar, né, a partir dessa conturbação causada por essa revolta de 32, vai forçar o governo provisório de Vargas a tomar essas medidas que dessem normalidade a esse regime republicano. Então, dessa maneira, né, o governo de Vargas, ele vai criar uma nova lei eleitoral e vai convocar essas eleições para que elas fossem realizadas
no ano seguinte. E aí vai ser noticiada, como eu coloquei aí, um jornal, um jornal da época, no caso, ela vai ser noticiada a nova Constituição. Nessa Constituição, ela tinha 187 artigos, e aí, em termos gerais, né, de forma geral, essa nova carta, ela ainda preservava alguns pontos anteriores da Constituição de 1891. Tá? Lembrando que essa Constituição ela vai ser a nossa terceira Constituição do Brasil e a segunda republicana, tá? Porque a primeira que a gente teve ainda foi no Império, e a segunda foi que a gente viu na aula passada, durante a Primeira República. Então, vai ser a nossa terceira carta, né? Nossa terceira Constituição brasileira e a segunda republicana. Então, ela vai ter alguns pontos ainda da Constituição de 1891 que a gente viu na última aula. E aí, entre esses itens, né, que eram respeitados da Constituição passada, ele permaneceu com o princípio federalista, que mantinha a nação como uma república federativa, né, o presidencialismo, o uso das eleições diretas também para a escolha dos membros dos poderes executivo e legislativo, e continuou com a separação dos poderes, né, em executivo, legislativo e judiciário. Mas aí, o que a Carta Magna ela trazia para a gente? Então, na questão trabalhista, a Carta Magna ela vai proibir qualquer tipo de distinção salarial baseada em critérios de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil. Ao mesmo tempo, ela vai oferecer novas conquistas para a classe trabalhadora, né, com a criação do salário mínimo, com a redução da carga horária de trabalho, e também vai instituir, como a gente já falou, a folga semanal, as férias remuneradas. Vai ter também agora a indenização do trabalhador que era demitido sem justa causa, e também vai proibir o uso da mão de obra de jovens menores de 14 anos. Isso tudo vai estar dentro da Carta Magna, né, dentro dessa Constituição de 34, nas questões trabalhistas. Já na questão, né, relacionada à economia, a Constituição ela tinha preocupações já a respeito das adoções de medidas que promovessem o desenvolvimento da indústria nacional. Então, as novas leis elas vão permitir a criação de fundações, ela vai criar instituições de pesquisa, vai ter abertura de linhas de créditos para poder viabilizar a modernização da economia por meio da expansão do parque industrial. Tudo isso a gente também vai ver daqui a pouco. E na agricultura, o governo vai tomar medidas semelhantes para poder favorecer a variação dos itens, né, da pauta da exportação agrícola, para continuar exportando, continuar com a nossa agroexportação. No campo educacional, o que ela vai trazer? O governo vai incentivar o desenvolvimento do ensino superior e do ensino médio. Então, vai ser a partir daí que a gente vai começar a ter as coisas que a gente tem até hoje. Quais eram elas, né? Então, tinha aquela meta de formar futuras gerações que estivessem preparadas para poder assumir os postos de trabalho gerado com os avanços, né, no setor econômico. E aí, paralelamente a isso, então, ele vai criar o ensino primário público, gratuito e obrigatório, e também vai defender o ensino religioso nas escolas e o uso de diferentes grades curriculares para meninos e meninas. Então, o que os meninos estudavam eram diferentes do que as meninas estudavam. E aí, nessa mesma carta, a gente vai ter também as diretrizes eleitorais, né, que vão ser finalmente consolidadas. Então, vai fazer jus às propostas da Revolução de 30. Quais eram aquelas propostas? Lembra que os tenentes queriam que as mulheres votassem? Então, o que vai acontecer nessa carta? Vai permitir a adoção do voto secreto, né? Porque eles também queriam o voto secreto, lembrando que o voto era aberto na Primeira República e isso fazia com que acontecesse as fraudes. Então, vai fazer jus a essas coisas que a Revolução de 30 queria. Ele vai, então, colocar o voto secreto e direto e vai se estender às mulheres. Então, a lei vai permitir o voto também para as mulheres. Somente os analfabetos, os soldados, os padres, os mendigos, que a gente já tinha visto, eles vão continuar sendo excluídos da parte política. E aí, apesar de conceder os direitos da natureza democrática, né, essa mesma Constituição também vai mostrar o seu lado autoritário ao começar a determinar que as novas leis eleitorais não valessem para a escolha do novo presidente. Então, por mais que essa Constituição desse todos esses direitos, ainda não tinha o direito de escolha do presidente naquele momento, já que o Vargas tinha sido eleito indiretamente, né, por meio da escolha dos membros da Assembleia Constituinte, que na sua maioria eles eram aliados de Vargas, né, e que estabeleceram mais um mandato de 4 anos para Vargas. Então vai ser assim que a gente vai terminar o nosso governo provisório e vai começar o nosso governo constitucional, já que
a Constituição de 1934 tinha sido oficializada. E aí, dando prosseguimento, então, a gente vai ter a nossa segunda fase do governo de Vargas, que vai ser o governo constitucional, que vai de 34 até 37. E aí, nessa fase, o governo de Vargas, em teoria, né, se estenderia até 38, já que o presidente não poderia concorrer à reeleição, então ele não poderia ser reeleito, chegaria só até 38, só que a política brasileira como um todo, e principalmente Vargas, eles estavam caminhando para uma radicalização. E aí, assim, vai surgir grupos que expressavam essa radicalização. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, dois polos nesse momento. A gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, mais conhecida como AIB, também conhecida como integralismo. Vai ser um grupo de extrema-direita que vai surgir em São Paulo em 1932. Esse grupo ele vai possuir inspiração no fascismo italiano, vai expressar valores nacionalistas e até mesmo antissemitas, e ele vai ter como líder Plínio Salgado e apoio dos setores conservadores. Do outro lado, a gente vai ter a Aliança Libertadora Nacional, também conhecida como ANL, vai ser um grupo de orientação comunista, que vai surgir como frente de luta antifascista no Brasil e que vai se converter num movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. E aí o seu grande líder vai ser Luiz Carlos Prestes, que a gente viu lá da coluna Prestes, lembra? Que ele fez a coluna, ele caminhou não sei quantos dias, e aí depois ele fugiu para a Bolívia para estudar comunismo. Então, quando ele retorna entrando e fundando a ANL. Lembrando que ele era do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. E aí vai ter apoio dos liberais e vai ter uma associação de elementos mais à esquerda. E aí é bom dizer isso porque já caiu em provas questões que falavam que eram apoiados por comunistas apenas, não eram todos os comunistas. Então, eles tinham, sim, né, algumas pessoas mais à esquerda, mas o grupo não era feito apenas dessas pessoas mais à esquerda, né, no caso do comunismo. Então, aqui eu trouxe para a gente ver rapidamente, né, vendo aí os objetivos da ação integralista, né, a AIB. Eles vão, então, decretar um manifesto chamado Manifesto de Outubro. Vai ser um documento do AIB, vai se tornar público em 32, e, através dele, a gente consegue observar alguns objetivos da organização. E aí, aqui, para a gente ler rapidinho, o que dizia esse manifesto, né, um trecho desse manifesto. Aqui do lado, na foto, a gente tem o símbolo deles, tá? Que era um pouco parecido com um símbolo nazista, fascista também, já que eles eram próximos dessa extrema-direita. E aqui no trecho diz mais ou menos assim: pretendemos realizar o Estado integralista, livre de todo e qualquer princípio de divisão. Partidos políticos, estadualismos em luta pela hegemonia, lutas de classes, facções locais, caudilismos, economia desorganizada, antagonismos de militares e civis, antagonismos entre polícias estaduais e o exército, entre o governo e o povo, entre os governos intelectuais, entre estes e a massa popular. Pretendemos criar, então, como os elementos raciais, segundo os imperativos messológicos e econômicos, a nação brasileira, salvando-as dos erros da civilização capitalista e dos erros da barbárie comunista. Então, aí eles conseguem, mais ou menos, dentro desse manifesto, trazer os objetivos que eles tinham. Do outro lado, né, no outro espectro político nacional, a gente vai ter o programa político da ANL, né, que tinha como líder o Luiz Carlos Prestes, e que se assemelhava muito ao que era defendido pelos comunistas que participavam das frentes populares em outros países da Europa. Então, de forma geral, o que eles tinham como objetivo? Eles queriam, então, um aumento geral dos salários, a nacionalização das empresas estrangeiras, a suspensão do pagamento da dívida externa que o Brasil ainda possuía, a liberdade política, né, com a condenação do fascismo e da ditadura, o anti-imperialismo, o antifascismo, a reforma agrária e a democracia política e formação de um governo popular. Então, aqui, como eu trouxe também um trecho do AIB, né, do integralismo, eu também trouxe um trecho que Luiz Carlos Prestes falou, um pronunciamento de Prestes, né, porque ele era visto como um cavaleiro da esperança, né, que marchou com a coluna Prestes alguns anos antes, como eu já falei. Ele tinha sido presidente de honra, tinha sido eleito como presidente de honra da ANL, né, e aí ele levava muitas pessoas à rua para poder ouvir ele. E aí, num desses pronunciamentos, ele vai dizer mais ou menos assim: o momento exige de todo homem honesto uma posição clara e definida, pró ou contra o fascismo, pró ou contra o imperialismo. Não há meio termo possível nem justificável. A Aliança Nacional Libertadora é, por isso,
uma vasta e ampla organização de frente única nacional. Para a Aliança Nacional Libertadora, precisavam vir todas as pessoas, grupos, correntes, organizações e mesmo partidos políticos, quaisquer que sejam seus programas, sob a única condição de que queiram lutar contra a implantação do fascismo no Brasil, contra o imperialismo e o feudalismo pelos direitos democráticos. Então, basicamente, a gente pode ver aqui que enquanto a ANL lutava contra o fascismo, né, ou seja, contra o AIB lutava contra o comunismo, contra o ANL. Então, essa era a divisão que a gente tinha nesse momento que se iniciou o governo constitucional. Então, dando prosseguimento, a gente vai ter a Revolta Comunista de 1935. Essa revolta ela também é conhecida como Intentona Comunista, vocês já podem ter escutado falar mais com essa expressão, só que vale ressaltar que a palavra intentona ela tem um sentido mais pejorativo e ela vai ser usada pelos opositores dos comunistas. Então, pela AIB, pelo governo de Vargas, eles que vão começar a falar que era uma intentona, porque o intentona ele significava como um intento insensato ou como um plano louco. Então, eles eram chamados de loucos. Só que essas ações deles, né, que participavam dessa revolta, não eram loucas, eles não eram loucos de fato, eles tinham propostas que não eram espontâneas, elas não eram imprevistas, elas eram calculadas, então eles não eram loucos, mas foi esse termo que foi usado pelo governo de Vargas para poder desqualificar o movimento, né, a revolta deles. Então, a ANL, né, a nossa aliança de Prestes, ela vai ser responsável por uma tentativa de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Então, vai ser a partir do crescente apoio popular que a ANL recebia, vai fazer com que Prestes, com que o PCB, que era o seu partido, e com que a Terceira Internacional, que era uma associação que congregava todos os partidos comunistas do mundo, fez com que eles passassem a acreditar numa possibilidade de derrubar o Vargas através de uma revolução socialista. Então, assim que vai se criar um cenário para começar a revolta comunista, que também é conhecida pejorativamente como Intentona Comunista. Então, em 1935, o Luiz Carlos Prestes ainda estava no seu exílio lá na Bolívia, estudando sobre o comunismo. Ele vai divulgar um manifesto de julho, onde ele vai defender essa luta armada. Então, vai ser assim, vai ser os primeiros rascunhos que ele vai fazer para que acontecesse essa revolta. E aí isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o Vargas tivesse um pretexto para poder colocar a ANL na ilegalidade. E vai ser uma decisão que vai precipitar a revolta comunista, porque os planos dos comunistas, até então, era repetir no Brasil um modelo de insurreição armada com apoio popular que tinha sido aplicado na Rússia, com sucesso, em 1917. Só que aí, a revolta comunista ela vai ser deflagrada em 3 cidades, vai ser aqui no Rio, em Natal e em Recife, só que vai ser um fracasso completo. No Rio de Janeiro, Prestes, então, vai começar a organizar essa revolta, esperando contar com o apoio da Marinha contra Vargas, e a ideia era o quê? Que após o ingresso dos militares na revolta, né, os sindicatos controlados pelo PCB iniciariam, então, uma greve geral no país. Só que as agitações nos quartéis da cidade não conseguiram ganhar as ruas, né, e eles foram reprimidos facilmente pelo governo de Vargas, né, pelas tropas de Vargas. Então aí todos os revolucionários vão se render, incluindo Prestes, e também a sua mulher, que era uma militante comunista alemã, conhecida, né, como foi a Olga Benário. Então eles vão ser presos e vão ser torturados. Prestes vai ser condenado a 16 anos de prisão e a Olga ela vai ser deportada grávida para o seu país de origem, ou seja, Vargas vai mandar ela para Hitler, e a gente sabe que naquele momento Hitler estava com os campos de concentração, então ele vai mandar a Olga para os campos de concentração, aonde ela vai morrer. Só que antes dela morrer, ela vai dar luz a Anita Leocádia Prestes, que é essa senhora de vermelho, que hoje tem 85 anos, que é uma historiadora formada pela UFRJ, que eu já tive o prazer também de conhecê-la pessoalmente. Ela vai se formar em história para poder estudar exatamente a intentona comunista, né? Então ela vai estudar em história, né, no mestrado, no doutorado, o movimento que os pais dela estavam envolvidos. E aí o pai dela, né, o Prestes, só vai conhecer ela quando ela tinha 10 anos, que foi quando ele saiu da prisão, em 1945, que ele foi preso em 1935. Então, com isso, né, principalmente após essa questão dessa revolução comunista, Vargas vai começar a ampliar mais ainda essas medidas centralizadoras dele, né, e autoritárias, que vai resultar no Estado Novo.
Então, após esse fracasso da revolta comunista, Vargas vai começar a iniciar uma intensa propaganda em torno de falsas ameaças, né, como se fossem umas fake news que a gente tem hoje. Ele vai começar a lançar essas falsas ameaças comunistas como forma de convencer a população de que um governo autoritário era necessário, só assim que eles iriam conseguir combater o comunismo, e dessa forma ele estava fazendo o quê? Ele estava preparando o terreno para a implementação de uma ditadura fascista no país. Então, a desculpa dele vai vir através de um falso documento chamado Plano Cohen, ficou conhecido como Plano Cohen, e vai ser por meio desse texto que as autoridades governamentais vão anunciar a descoberta de um terrível golpe que iria implantar o governo comunista, aliados com a União Soviética. E aí, segundo o Plano Cohen, os comunistas eles estavam preparando essa nova insurreição com o propósito de tomarem o poder. E aí isso foi a gota d'água, né, como desculpa para que Vargas, em 1937, às vésperas das eleições, anunciasse na rádio a implantação de um regime autoritário de cunho fascista, que seria o Estado Novo, onde ele ia se tornar de fato ditador. E aí, logo em seguida, a gente vai ter então uma nova Constituição que vai ser outorgada, o que deixava claro que o golpe já estava sendo preparado há muito tempo, já que uma nova Constituição não é preparada do dia para a noite. E, posteriormente, vai descobrir que o Plano Cohen, na verdade, nunca tinha existido, que se tratou de uma farsa forjada, né, por militares que eram ligados ao integralismo, eram os militares do AIB. E aí aqui eu coloquei, então, uma frase do Getúlio, que ele vai dizer em 1937, logo assim que ele vai anunciar o seu golpe, onde ele fala: restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação, na sua autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Ou seja, iria acontecer uma eleição em 1938. Por isso que eu falei lá no início, antes de começar a falar sobre as nossas duas oposições, né, a ANL e a IB, que era para que acontecesse uma eleição em 1938, só que ele dá um golpe para que essas eleições não acontecessem. Ele vai, então, utilizar esse plano Cohen, que nunca existiu, para dizer para a população que a população estava ameaçada por um plano comunista, que eles iriam tomar o poder, e por isso ele precisava se eleger. Então, vai ser a partir desse momento que ele vai dar o golpe. Alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Botei até no chat, né? Fake news é coisa antiga, hein? A história se repete, né? Se a gente for olhar esse plano Cohen, não é muito diferente do que está acontecendo hoje. Então, é só a gente ficar ligado que as coisas vão se repetindo. Mas não posso falar disso aqui. Isso daí é uma conversa informal. Voltando. Então, ele vai instituir o Estado Novo, que vai ser de 1937 até 1945. Lembrando que as eleições eram para acontecer em 1938, né, já que o mandato era de 4 anos. Mas aí ele vai dar esse golpe, quando ele começou a ver que com a revolta comunista poderia ser que os comunistas conseguissem entrar no poder, né, com essas duas alianças. Aí vai ser através da nova Carta Constitucional, que ficou conhecida como Polaca, vai ser outorgada em 1937, e que ela vai estar muito mais centralizadora e autoritária. Lembrando que ele já era assim, né? Ele já tinha isso dentro dele lá, mas vai ser no Estado Novo que isso vai ficar claro através das coisas que ele vai começar a fazer. Então, todas as decisões elas vão estar concentradas na mão de Vargas, que vai ter esse seu mandato prorrogado até que fosse realizado um plebiscito, que jamais ocorreu, como ele sempre fazia. Ele dizia que ia acontecer, mas não acontecia. E aí o Estado Novo, então, vai ser uma fase ditatorial da Era Vargas, né, vai poder ser caracterizada como tal, que vai se estender por 8 anos. E aí, nesse período, Vargas vai reforçar o seu poder, ele vai reduzir as liberdades civis e vai implantar a censura. E aí vai ser um período de intensa propaganda política, né, um momento em que Vargas vai estabelecer, principalmente vai ser aí que vai começar a acontecer essa aproximação das massas. Tanto que aqui eu coloquei duas fotos onde ele está com crianças, né, onde ele era chamado também muitas vezes do Grande Pai, o Guia da Juventude, onde ele levava as crianças desde o início a estudarem para poder trabalhar na sociedade, enfim. Então, ele começou desde os mais novos para que eles já crescessem com a ideia de que eles tinham que obedecer a ele. Então, no campo político, Vargas vai governar a partir de decretos-leis, né, como se fossem aqueles atos adicionais, institucionais. As determinações deles não precisavam de aprovação do legislativo,
já que eles possuem essa força de lei, né, esses decretos. Aí o legislativo vai ser suprimido, o Congresso, as assembleias estaduais e as câmaras municipais vão ser fechadas e todos os partidos políticos vão ser fechados e colocados na ilegalidade. Então é isso que vai caracterizar, de fato, o Estado Novo como uma ditadura, porque ele vai tirar, né, todos os partidos, vai extinguir tudo, vai colocar censura. Aí, a censura instituída, ela vai ficar a cargo do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo, e também por produzir a propaganda que vai ressaltar o regime e vai ressaltar a figura de Vargas. É uma construção de uma imagem positiva de Vargas. Aí esse mito em torno do ditador vai ser desenvolvido através dessas propagandas institucionais, aonde os jornais da época publicavam, né, esses editoriais, como eu falei, procurando enaltecer a figura dele com essas expressões, como o grande pai, o guia da juventude, e mais para frente também o pai dos pobres, vai começar a partir disso. Aqui eu trouxe como exemplo dessa censura um samba que ficou famoso naquela época, que era o Bonde de São Januário. Foi uma autoria de Wilson Batista de Ataúfo Alves, e ela é um exemplo de uma censura por esse DIP durante o Estado Novo, porque ela tinha uma letra original e a censura foi e alterou essa letra por conta das coisas que ela dizia, né, que eram contrárias ao governo. Então, originalmente, ela falava mais ou menos assim: o bonde São Januário leva mais um sócio otário, sou o que vou trabalhar. Então, tá querendo reclamar, dizendo que eles estão indo trabalhar, que eles eram otários, enfim, coisas do tipo. Aí o DIP vai censurar e vai mudar a letra de uma forma que faça o quê? Que valorize a imagem do governo de Vargas. Então, quem trabalha e quem tem razão, o bonde São Januário leva mais um operário, sou o que vou trabalhar. E aí depois, na ditadura, né, no regime da ditadura, a partir de 1964, a gente vai ver que isso vai ser muito comum, das censuras, das letras, enfim, de músicas e outras coisas que a gente já conhece. Mas aí a gente já tem um resquício de uma ditadura, né? Aí a gente vai ter também, então, o surgimento desses novos meios de comunicação, como eu disse, e aí a gente vai ter a criação do rádio. E aí vai ser para poder fazer a propaganda do governo, vai ser criado nesse jornal diário na rádio, que era chamado de A Hora do Brasil, que era onde Vargas pronunciava os seus discursos, e aí até hoje ele ainda existe, mas foi alterado o nome para a Voz do Brasil. Então é uma rádio famosa, né, que ainda existe, foi criada pelo governo de Vargas, com esse intuito de poder fazer esses discursos dele. E também construir essa imagem positiva ao redor dele. E aí, no campo da administração pública, que também foi algo que foi criado e que a gente tem até hoje, vai ser o departamento DASP, né, Administrativo do Serviço Público, que tinha essa finalidade de modernizar a burocracia estatal e controlar os funcionários públicos. E aí, uma dessas contribuições, né, que a gente tem vai ser a instituição do funcionalismo público, que a gente vê até hoje, e que para o funcionalismo público funcionar, ele deveria ser contratado através do concurso público. Então, os concursos públicos eles vão surgir a partir daí, né? Aí a gente vê a Fundação Getúlio Vargas, né? A FGV, enfim, vai começar a partir desse momento. E aí aqui eu coloquei ele na rádio, então, e embaixo eu coloquei uma reportagem de um jornal, né, que vai dizer sobre essa inauguração da Hora do Brasil. Aí aqui a gente vai ter, então, os fatores que vão contribuir para a implantação e para a estabilidade do Estado Novo. Então, quais foram os fatores que fizeram com que, de fato, o Estado Novo pudesse ser implantado e pudesse ser estabilizado? Então, principalmente, né, um dos primeiros aí vai ser o apoio da maioria da classe dominante, que eles tinham um apoio ao Vargas, né, nesse contexto aí internacional da Segunda Guerra, e por essa ascensão do fascismo, essa classe dominante, mesmo com essa guerra, eles conseguem expandir a indústria nacional e as exportações do país. Então, por conta disso, eles apoiam a ditadura de Vargas. Um outro motivo vai ser respaldado por esses setores da burguesia industrial, né, e agroexportadora, por essas oligarquias latifundiárias. Eles davam, né, isso a Vargas, já que esses grupos eles eram mais beneficiados através dessas políticas governamentais de Vargas. O outro apoio vai ser da classe média urbana, né, na sua maior parte conservadora. Eles apoiavam a repressão dos comunistas e, ao mesmo tempo, eles eram beneficiados. Por quê?
por conta dessa ampliação dos postos de trabalho, né, e por conta de que estava rolando, então, essas CLTs, eles estavam vendo como, poxa, folga, férias, coisa que a gente nunca teve, voto feminino, então a população vai começar a apoiar Vargas por conta dessas coisas que ele fez, esquecendo que ele era um ditador, já que eles nunca tinham tido isso, eles viam a ditadura como uma coisa até boa, já que eles estavam ganhando, né, do lado do trabalhismo. E, por fim, a repressão policial e o controle estatal sobre esses sindicatos dos trabalhadores que a gente já vem vendo desde o governo provisório, eles desorganizaram as camadas populares, né? E também, como eu já falei agora, por conta dessas leis trabalhistas que foram implantadas, fizeram com que os trabalhadores urbanos apoiassem Vargas. Então, foi esses motivos, nessas essas causas, enfim, essas classes que vão apoiar o Estado Novo, vai fazer com que ele se mantenha. Aí aqui a gente vai ter, então, a economia do Estado Novo. Como que se deu essa economia? Então, no Estado Novo, né, de Vargas, vai se destacar na história econômica por conta de que ele iniciou um sistemático processo de industrialização do país. A gente já vem vendo desde os períodos, né, desde o Império, a gente já teve uma espontânea industrialização, depois teve Barão de Mauá, aí, por fim, na Primeira República, a gente teve um pouco mais da industrialização, então ela vinha acontecendo de forma lenta. E aí vai ser no governo de Getúlio, né, que vai ter essa forte intervenção econômica do Estado na economia. Então, o Estado interferia na economia e nessa substituição de importações. Então, a centralização do poder estatal durante esse período vai permitir com que haja uma grande quantidade de investimento na industrialização, que mesmo que se ela fosse lenta, né, caso se baseasse apenas nos capitais privados da burguesia brasileira. Então, o modelo adotado vai se espalhar na organização econômica dos países de orientação nazifascista e não RRS, né? E apesar de, nesse caso, não ter ocorrido no Brasil, a abolição da propriedade privada, ou seja, Vargas estava se espelhando, né, nesses países nazifascistas, só que a única diferença entre eles era que ele não tinha abolido essa propriedade privada como nos outros países. Então, essa economia do Vargas vai criar condições de produção no processo de industrialização. Então, o Estado Novo ele vai começar a investir grandes somas de capitais em empresas estatais nos setores de siderurgia, que é a mais famosa que a gente conhece, que é a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que vai datar do ano de 1940. A gente vai ter a Companhia de Mineração, que é a do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, em 42. A gente vai ter a Mecânica Pesada, que é a Fábrica Nacional de Motores aqui no Rio, em 43. A Fábrica Química da Nacional de Alcalis, em Cabo Frio, em 43. E a Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, em 45. Então, o objetivo nesses setores era fazer com que os investimentos de capitais, que a burguesia era incapaz de realizar, mas que era de suma importância para o processo de industrialização, por criar condições de funcionamento a essas inúmeras empresas industriais, né, eles necessitavam de energia elétrica, de transformações de metais, de elementos químicos, para poder continuar as atividades produtivas. Então, vai ser aí que o Vargas vai criar todas essas companhias. Na imagem, a gente tem a CSN, logo assim que ela abriu. A gente também tem uma usina, que é chamada Usina Getúlio Vargas, né, que foi criada pelo governo dele. E aí também vai ser criado no Estado Novo alguns institutos de ramos econômicos, como o Instituto do Café. Então é importante pensar que o Vargas ele não abandona o café, ele continua ajudando o café, inclusive, a economia do café em São Paulo. Ele vai criar o Instituto do Açúcar e do Álcool, conhecido como IAA, e também outros órgãos de coordenação, como a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, o IBGE, que foi criado em 1938, durante o governo do Estado Novo. Vai ter o Conselho Nacional do Petróleo em 38, ou seja, vai ser os primeiros rascunhos, o início das pesquisas que iriam dar, né, a origem ao petróleo. E também a Comissão de Planejamento Econômico em 44. Tem algumas outras também, mas as mais importantes e conhecidas são essas. Então, além disso, né, paralelamente a essa questão desse ritmo acelerado da industrialização, a gente vai ter também a pauperização das camadas. Né? O que seria isso? Né? A miséria das camadas.
Então, a resolução dos conflitos entre as classes sociais vai se estruturar de modo semelhante ao corporativismo fascista italiano. Como eu disse, ele se inspirava muito, ele tinha simpatia, com o Estado arbitrando, né, nesses conflitos através da institucionalização dos sindicatos de trabalhadores e dessas associações empresariais. Então, o objetivo dessa estrutura era basicamente resolver os conflitos sociais para poder se alcançar uma harmonia social. Então, o que era chamado de caso de polícia, que a gente viu na Primeira República, aqui era tratado como questões sociais. Então, ele vai trazer, através da Previdência, através da legislação trabalhista, ele vai trazer, vamos dizer assim, era como se fosse algo para poder acalmar os ânimos da população, né, das camadas urbanas que estavam fazendo as greves, que estavam parando de trabalhar, os movimentos operários. Ele vai fazer isso como uma forma de meio que calar a boca, né, dessa camada urbana, vamos dizer assim. E aí, com isso, o que ele fazia? Ele conseguia institucionalizar o controle sobre os trabalhadores. Então, era uma forma também dele controlar os trabalhadores, seja com as férias, seja com salário mínimo, de uma certa forma, ele estava controlando os trabalhadores, né? A bater a carteira de ponto, enfim, questões nesse sentido. Então, essa intervenção no mundo do trabalho para Vargas, né, ele tinha fortes motivos para poder interferir nesses assuntos. Em primeiro lugar, ele precisava conter esses avanços, como eu já disse, dos movimentos sociais organizados pelos trabalhadores. E, em segundo lugar, ele precisava buscar criar um mercado para poder, ajudar alguns setores que estavam iniciando nessa indústria nacional. Então, vai ser a partir desse momento que, de fato, né, o Estado Novo vai consagrar, ou seja, vai oficializar alguns direitos trabalhistas. Como eu falei, lá no governo provisório, a gente já tinha ele aprovando algumas leis, e é aqui que ele vai, de fato, oficializá-las. Então, a gente vai ter o salário mínimo, criado em 1940, a gente vai ter a consolidação da CLT em 1943, né, as leis de trabalho, a gente vai ter a cristalização das juntas de conciliação e julgamento do Ministério do Trabalho, em 39, e o Sindicato Único por Profissão, a lei sindical, tá? Que era uma lei que dizia que os sindicatos eles eram separados por área, né? Por profissão, só que só existia um único sindicato, não poderia existir outros sindicatos, como tem hoje em dia. Bom, como eu tinha falado lá no início, através daquelas características gerais do governo, da era toda em si, a gente vai vendo a partir dessas fases do governo provisório, do constitucional, do Estado Novo, acontecendo, né, dentro dos acontecimentos mesmo, essas características através das coisas que ele ia fazendo. Então, a gente pode ver dentro dessas principais características do Estado Novo, essa manipulação dessas massas trabalhadoras, como eu já tinha falado. Bom, para ele poder resolver o problema do caso de polícia, né, que seria a questão social, da pauperização das massas trabalhadoras, ele tinha que calar a boca deles. Então, como é que ele fazia isso? Bom, eu vou lá e vou consolidar as leis trabalhistas, porque os trabalhadores vão gostar, já que era algo que eles estavam reivindicando desde o final da Primeira República, vou dar a eles o que eles querem, e em troca eles vão ficar próximos a mim e vão apoiar o meu Estado autoritário e não vão nem fazer questão de me tirar daqui. Então, essa era a ideia dele em manipular as massas trabalhadoras. Então, ele não era bonzinho, ele não era pai dos pobres, ele não estava fazendo de boa vontade, como as pessoas costumam dizer. Houve coisas positivas no governo dele? Com certeza sim, que a gente tem até hoje. Mas tinha uma maldade por trás disso. Então, ele não fez isso porque ele gostava da massa trabalhadora, mas sim para poder mobilizar e manipular elas, beleza? O próximo característica vai ser, então, os sindicatos pelegos. O que seria isso? O termo pelegos ele era utilizado para poder designar os líderes sindicais que defendiam os interesses do Ministério do Trabalho, né, que desempenhavam um papel de intermediário entre o governo e o sindicato. Então, ele favorecia os sindicatos que eram basicamente aliados a ele. Como ele fazia com os interventores, ele fazia com os sindicatos. O culto ao chefe de Estado, como a gente já falou, né, aquele enaltecimento através das propagandas, o nacionalismo, o paternalismo, que está ligado uma coisa no outro, e o corporativismo. Então, aqui nessa imagem, já é mais recente, ele já estava mais no final do Estado Novo, ele abraçando a população, como se ele fosse muito legal, como se ele gostasse, como se ele estivesse fazendo algo muito bom, quando na realidade ele estava fazendo isso para que eles apoiassem ele, porque um ditador nunca vai ser algo bom.
E aí, por fim, a gente vai ter, então, a entrada do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na guerra. E aí, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, então, algumas consequências, né, positivas e negativas para a economia, principalmente brasileira. Do lado positivo, a gente vai ter o sentido lá de estimular a exportação dos produtos agrícolas e negativamente vai ter uma dificuldade de importação dos meios de produção, o que vai fazer o quê? Desacelerar o crescimento industrial. Só que o Estado Novo ele vai se caracterizar por uma consolidação dessa industrialização do país, como já foi dito, que somada ao autoritarismo, né, fascista, vai permitir caracterizar a Era Vargas como um período de modernização conservadora. Então, ele estava modernizando, que era uma coisa positiva, mas ele estava modernizando de forma autoritária, de forma conservadora. Então, o Brasil ele vai se manter neutro no início da guerra, né, no início do conflito mundial, principalmente porque ele tinha um bom relacionamento comercial com os Estados Unidos e também com a Alemanha, que eram opostos, né? Os Estados Unidos era das forças aliadas, né, isso daí é matéria de Segunda Guerra, mas relembrando, a Alemanha fazia parte das forças aliadas e, desculpa, os Estados Unidos fazia parte das forças aliadas e a Alemanha do eixo. Então ele mantinha bom relacionamento com ambos. E a gente sabe que a gente não pode ficar em cima do muro, tinha que escolher um lado. Só que ele também tinha simpatia com o eixo. O eixo era Alemanha, Japão e Itália. Só que, com a ajuda financeira que os Estados Unidos deu para o Brasil para poder construir a CSN, Vargas se sentiu em dívida, né? Levou o Brasil a se aproximar das forças aliadas. Quem eram as forças aliadas? Então, a gente tinha, na Segunda Guerra, o eixo, que era Alemanha, de Hitler, né? Itália, de Mussolini, Japão. E a gente vai ter os aliados, que era a França, a Inglaterra, Estados Unidos e depois a União Soviética. Então, por conta dessa ajuda financeira dos Estados Unidos para construir a CSN, o Brasil ele vai para o lado mais democrático, vai para o lado mais dos aliados. E aí, em 42, o governo de Vargas vai romper as relações diplomáticas com os países do eixo e vai autorizar instalações de bases nacionais, de bases navais e aéreas no Nordeste do Brasil, que era Fernando de Noronha e Natal. Isso vai fazer com que Hitler mandasse submarinos para poder afundar os navios mercantes brasileiros, e aí o Brasil vai declarar guerra ao eixo, né? Alemanha, Japão e Itália, e ele vai ficar, Brasil no caso, vai ficar ao lado das forças aliadas. E aí, o Brasil, então, vai declarar essa guerra e vai passar a participar ativamente da Segunda Guerra Mundial e vai enviar a FEB e a FAB, que a gente conhece como a Força Expedicionária Brasileira, que é a primeira imagem, e a segunda, que é a Força Aérea Brasileira. Então, vai ser assim que o Brasil vai entrar e contribuir na Segunda Guerra Mundial, né, declarando guerra aí a Hitler e os demais do eixo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter a redemocratização do Brasil. A gente vai ter um paradoxo de Vargas, vai ser uma contradição. Por quê? Porque a entrada do Brasil na Segunda Guerra vai trazer essa contradição, porque internamente Vargas, né, tinha como país o Brasil uma ditadura do tipo fascista, só que externamente ele combatia o nazifascismo ao lado das democracias, que foi aonde ele se aliou, as forças aliadas. Então, externamente, na Segunda Guerra Mundial, ele foi para o lado da democracia que combatia o fascismo. Só que internamente ele fazia o que com o Brasil? A mesma coisa que o Hitler. Então, essa foi a maior contradição do governo de Vargas. Teve várias contradições, né? Ele falava uma coisa, fazia outra, mas a principal vai ser essa. E aí, a vitória, né, do lado dos aliados, a vitória da democracia, vai forçar o Brasil ao processo dessa redemocratização, ou seja, a volta da democracia. E aí, nesse cenário, né, as relações do Vargas, então, com as Forças Armadas vai se deteriorar rapidamente, vai ter essas pressões externas, e os Estados Unidos, né, que tinha já o interesse em colocar os seus capitais aqui no Brasil, não vai ver com bons olhos essa orientação nacionalista que o Vargas colocava dentro do governo. E aí vai começar a levar ao fim do governo do Estado Novo. Aí a gente vai ter o Manifesto dos Mineiros. O Manifesto dos Mineiros ele vai acontecer em 1943. Ele vai fazer o quê? Vai ser um texto que vai defender o fim da ditadura varguista e a implementação da democracia. Então, ele vai ser assinado por 92 indivíduos que integravam a elite mineira, que eram de famílias respeitadas, com histórico político,
O escrito ele vai ser redigido pelos mineiros, que possuía principalmente ideias liberais. E aí, após várias reuniões em São Paulo, no Rio, os mineiros vão elaborar um manifesto que inicialmente tinha como nome Manifesto ao Povo Mineiro, que por fim ficou chamado de Manifesto dos Mineiros. E aí eles tinham mais de 50 mil exemplares que foram impressos em Minas Gerais, numa gráfica, né, em Barbacena. E esse manifesto ele vai ter uma grande relevância contra essa ditadura de Vargas, porque foi o primeiro ato escrito e formalizado contra o governo, né? Foi uma coisa mais escrita, de fato, oficial. E aí um outro fator importante para o sucesso desse manifesto vão ser as assinaturas da elite mineira. Então, como esses integrantes eles eram conhecidos pela população, o manifesto ele teve uma grande aceitação entre o povo. Só que apesar desse manifesto possuir um grande significado histórico contra o governo de Vargas, ele não vai ter êxito, porque ele vai sofrer, mais uma vez, represália imediata de Vargas. E aí, como os integrantes eles eram conhecidos pela população, Vargas vai decidir responder o manifesto com ações um pouco mais brandas, para poder não despertar uma insatisfação maior da população. E aí os integrantes vão ser destituídos dos seus cargos públicos e vão perder os seus empregos. E esse manifesto, então, ele vai ser o primeiro de uma sequência grande de manifestos que possui esse mesmo viés político, mas logo depois a gente vai ter a Declaração de Princípios do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que aconteceu em janeiro de 45, aonde também tinham os mesmos ideais que o Manifesto dos Mineiros, né? Vai ter intelectuais brasileiros, comunistas, socialistas, que vão se reunir em São Paulo para esse primeiro congresso, e eles vão divulgar também um manifesto por essa democratização do país, para lutar contra a censura, a ditadura. Então, eles tinham os mesmos objetivos que o Manifesto dos Mineiros, que era o fim do governo Vargas. E aí, o que vai acontecer? Então, Vargas vai começar a se sentir acuado por essas pressões internas e externas. Então, ele vai ser obrigado a fazer cada vez mais concessões à oposição, ao mesmo tempo que ele tentava articular algumas novas manobras políticas. A censura, ele vai começar a diminuir, então a censura à imprensa vai diminuir consideravelmente. E aí, em 45, né, no início de fevereiro, Vargas vai decretar o ato adicional número 9, que estabelecia um prazo de 90 dias para poder fixar a data das eleições gerais. Então, mais uma vez, ele estava tentando enrolar para não acontecer as eleições, para ele não sair do poder. Só que, além disso, ele também vai ser pressionado por grupos militares, como eu falei, né? Os militares deu um ultimato a Vargas, e aí ele vai lançar a candidatura à presidência do seu ministro de guerra até então, que era o general, Eurico Gaspar Dutra, que é quem vai assumir os próximos anos. Então, vai ser concedida a anistia para esses presos políticos, inclusive para Prestes. Então, Prestes vai ser solto, que vai ser onde ele vai conhecer a sua filha Anitta. E aí, no mês seguinte, o PCB também vai voltar à legalidade. Então, nesse momento, como as últimas esperanças, Vargas vai começar a fazer as coisas que ele tinha fechado. A censura que ele tinha colocado, ele vai diminuir. Os partidos que ele tinha botado na ilegalidade, ele vai voltar para a legalidade. Tudo isso como uma última forma de fazer com que ele se mantesse no poder. Então, por isso que a gente dá o nome de redemocratização. Então, além disso, né, esse ato desesperado, ele vai também permitir a criação de novas agremiações políticas. E aí vai aparecer, então, alguns partidos. E aí, dentro desses partidos, a gente vai ter o Partido Social Democrático, que era o PSD. Ele era um partido que foi criado pelo próprio Vargas e que tinha como aliados os interventores, que eram aqueles lá que ficaram no lugar dos governadores, os banqueiros industriais e a aristocracia rural, que apoiava o Vargas. Na outra chapa, a gente vai ter a União Democrática Nacional, que era a UDN, né, que congregava os opositores do regime getulista e era composta pelos grupos oligárquicos, que eram excluídos do poder do Vargas, mas eles também eram anticomunistas, e tinha como base eleitoral setores importantes da classe média e também militar e do empresariado, e os seus membros exigiam a realização das eleições presidenciais e também a derrubada de Vargas. E como terceira chapa, a gente vai ter o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que também foi idealizado por Vargas e era liderado pela burocracia sindical criada durante o Estado Novo. Então, a sua finalidade era basicamente impedir que os trabalhadores urbanos fossem cooptados pelo PCB. Então, ele só foi criado para poder reunir os trabalhadores urbanos dentro desse partido para que eles não fossem para o partido do PCB.
Aí, vendo que o regime estava com os dias contados, né, como eu já falei, Vargas vai começar a procurar construir uma imagem dele democrática, só que ele já estava muito fadado, todo mundo já sabia que ele era um ditador e que ele estava fazendo isso como um ato desesperado. Ele vai lançar, então, uma lei chamada Lei Malaya, que era uma lei antitrustre, foi criada no Brasil, né, por ele, quando ele estava se candidatando ao Senado. E essa lei ela vai ser criada para poder proibir o capital externo de comprar empresas de uma mesma ordem no Brasil. E aí, com isso, o Exército vai se afastar do Vargas e Vargas vai perder apoio tanto do PTB, quanto do PSD, quanto da UDN. Então, quando ele faz isso, né, ele vai desagradar os Estados Unidos, mas também os conservadores do país. Então, basicamente, essa lei foi um tiro no pé. E aí, por fim, já quase terminando, a gente vai ter o movimento queremista, que o queremismo ele vai ser um movimento político que vai surgir espontaneamente nas classes populares, em 45. Era um movimento de apoio das classes de trabalhadores ao presidente, então era aquele pessoal que gostava do que ele tinha feito, porque ele tinha dado direitos. Ele não tinha feito basicamente o mínimo, mas a população queria que ele continuasse. Então, essa organização ela foi uma resposta à mobilização que existia para poder promover a deposição de Vargas da presidência. E esse movimento ele vai receber esse nome por conta de um grito popular que eles davam nas manifestações, que era "Nós queremos Getúlio". E aí o queremismo ele vai ser formado por essas classes trabalhadoras, como eu já disse, em defesa dos direitos trabalhistas, né, que foram conquistados em 1940, que eles tinham muito medo de que se Getúlio saísse da presidência, eles perdessem, né, esses direitos que eles tinham conseguido, do salário mínimo, das férias, da folga. Então, por isso, eles queriam que o Getúlio permanecesse. E aí, esse movimento ele vai perder sentido quando Vargas for deposto, né? Não vai ter mais sentido ele continuar, já que ele não vai estar mais. E aí, por fim, como última manobra, o Vargas vai antecipar as eleições para poder não dar tempo para que as oposições se organizassem e lançassem um candidato. A UDN vai começar a passar a defender abertamente a realização de um golpe, então a UDN começou a propor que realizasse um golpe para poder tirar Vargas do poder. E aí, como o Estado Novo era autoritário, não tinha um cargo de vice. Então, se não tinha ninguém no cargo de vice, a presidência vai ser entregue a José Linhares, que era o presidente do STF, e ele vai manter as eleições. Então, Vargas tinha antecipado, quando José Linhares assume do STF, ele vai manter as eleições para que desse tempo de que as oposições se organizassem e lançassem um candidato, e assim foi feito. Então, a nossa última eleição foi lá em 1930, lembra quando Júlio Prestes tinha ganhado, né? Júlio Prestes em oposição ao Getúlio Vargas, foi a nossa última eleição direta, já que durante esses 15 anos da era Vargas não teve eleição. Então, a gente vai ter os novos partidos políticos que vão se apresentar com os candidatos deles. Então, a gente tinha o PSD tinha se aliado ao PTB, aí eles vão lançar o Eurico Gaspar Dutra. A gente vai ter na UDN o Brigadeiro Eduardo Gomes, e no PCB, que era o Partido Comunista, a gente vai ter Iedo Fiuza. E aí, por fim, o Dutra vai acabar se elegendo, né, pelo voto popular, e vai ser ele que vai governar o Brasil, né, o país, até que, de fato, Vargas voltasse ao poder depois da presidência de Eurico Gaspar Dutra. Aí sim, por eleições diretas, né, da população, vão votar para que Vargas volte para o poder. E aí, assim, aqui são as questões, mas não vai dar tempo. E aí, assim que a gente termina nossa era Vargas de 15 anos ininterruptos, a gente vai ter Vargas de novo no poder, mas não vai ser seguido, né, já que vai ter o Gaspar Dutra. E aí a gente tem ele e depois a gente tem o Getúlio Vargas e aí a gente começa a ter, então, a nossa República Populista. Vou dar uma olhada no chat. Aqui. Fake news é coisa antiga, exatamente, né? A gente já falou sobre isso. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Acho que a Alicene já saiu. O Getúlio Vargas volta em que ano depois? Porque a gente. Acho que isso é depois de 4 anos, porque vai ter quem vai assumir, né? Que é a nossa próxima aula. Quem vai assumir vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Ele vai ficar. Vou ver a data aqui. É quando que ele fica?
até 49? Não, ele vai assumir em 46 e fica até 51. Isso. Ele fica, porque decorar a data não é legal, né? Então, ele fica até 51, de 46 até 51. E aí, depois dele, vai vir Getúlio Vargas de novo. Aí a gente vai começar a estudar a nossa república, a nossa quarta república, né? Que a nossa primeira foi das espadas, depois foi oligárquica, depois foi a primeira república. E, por fim, vai ser a república populista. Aí vai ser quando a gente vai ter aquela lista de presidentes, a gente vai ter o Jânio Quadros, a gente vai ter João Goulart, JK. Vai ser isso que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, né? Vai ser antes de 64. Então, o nosso período a gente continua assim. O Luiz pediu para avisar que o professor de física não vai dar aula, que ele está se sentindo mal, né? Que ele pegaria agora às 7h30, que a gente trocou o horário. Achei que eu fosse precisar usar o tempo dele, mas a gente conseguiu terminar. E aí ele pediu para avisar, então, que não vai ter aula depois da minha. Então, querendo... Professor, aí depois o Getúlio Vargas se mata. A senhora depois vai dar essa aula sobre ele? Exatamente, ele vai se matar nesse último governo, a gente vai ver isso, né? Ele vai se suicidar, não vai ser agora, né? Não é nessa era Vargas de 15 anos. Vai ser depois, na próxima, né? Porque a gente tem essa intercalação. A gente tem ele, aí depois vai entrar o Gaspar Dutra, que foi o eleito, né? A chapa que foi eleita. Ele vai ficar até 51, é isso, até 51. E aí depois a gente vai ter Vargas de novo. E aí ele vai se matar lá, que ele tem até a frase que ele diz que eu só saio do Palácio do Catete morto, né? E ele se mata. A gente vai ver isso no próximo período, que não foi agora que aconteceu. Entendi, então, professor. Beleza. Então, a gente tem a Quarta República, né? Que a gente vai começar em 46 com o Eurico Gaspar Dutra, né? E vai terminar em 64, quando começar o golpe da ditadura, né? Civil-militar. Aí os presidentes, né, da Quarta República ficaram conhecidos como a República Populista, que a gente vai ver na próxima aula. Aí a gente vai ter que dividir, vou ver como que a gente vai dividir, porque são muitos. A gente tem o Gaspar Dutra, que é esse que a gente acabou de ver, o Eurico. Ele vai até 51. Aí de 51 até 54 a gente tem o Vargas. Aí depois dele a gente tem o Café Filho. Depois o Carlos Luiz, que só ficou 1 ano. Aí a gente vai ter o Nereu Ramos. Aí em 56, JK, né, Juscelino Kubitschek. Em 61 a gente tem o Jânio Quadros. Aí depois substitui ele, né, o Ranieri Mazzilli. E por fim, de 61 a 64, a gente tem o João Goulart. E em 64 a gente tem o golpe da ditadura, né, civil-militar. Então a gente vai nas próximas aulas, vamos ver como é que vai dividir isso, que não dá para ver tudo num dia só. A gente vai ver essa Quarta República, que era a república conhecida como populista. E aí, terminando ela, a gente entra na ditadura, né, civil-militar. E aí, dentro dessa popular, a gente tem, sim, a morte do Getúlio. Beleza? Beleza, professora. Bom, então é isso. O Luiz pediu para avisar que vocês estão liberados. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem, podem me mandar mensagem, escrever e-mail. Eu vou colocar essas 2 últimas aulas lá no Drive. Não coloquei ainda porque tá faltando as questões, que eu ainda não coloquei. Aí a gente pode combinar assim, ou na semana que vem a gente faz questões da Primeira República e dessa Era Vargas, ou a gente já inicia a nossa Quarta República. Aí, pensando no nosso calendário para as provas, como nós somos uma democracia, vocês podem escolher o que vocês preferirem. Se vocês preferirem que a gente dê uma andada no conteúdo, a gente começa a ver o outro, e aí vocês veem lá no Drive e com qualquer dúvida vocês podem me escrever, ou a gente faz essas questões juntos. O que vocês preferem? O Luiz falou que eu acho que ia até 1990 a aula, até o Enem, né? Aí tem que ver se vai dar tempo, né? Então, é isso que eu estou falando. Ele me falou, eu perguntei para ele até quando vai. Ele disse que até então
até o Enem, né? Acho que o Enem, a última prova é no final de novembro. Só que também tem a prova da UERJ. Ele me falou que ele ia ver com vocês, a maioria, de quem iria continuar nas aulas e quem não iria, porque aí dependendo da quantidade, acho que ele iria encerrar, entendeu? Então ele não tem uma data específica de quando que vai terminar. Então a gente pode fazer isso, ou eu mando as questões, vocês olham lá, vocês fazem, eu posso colocar o gabarito também. E aí, acho que vocês tiverem dúvidas, eu errei essa questão, não sei por quê. Aí vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp. E aí a gente fica assim, né? Cada um me procura individualmente para não perder a aula da semana que vem. Ou a gente faz essas questões na semana que vem juntos. Aí vocês escolhem. A gente fazendo as questões, a gente atrasa uma aula. A gente dando continuidade na próxima aula de outra aula, a gente já tem uma aula a mais. Que como eu peguei na metade, né, com a outra professora, acabou dando essa atrasada. Eu lembrei aqui, ele falou que é a queda do Muro de Berlim. Era a matéria dele, que é a história geral. Termina na É, queda mas, do Muro de Berlim. mas aí é dele, como é história geral, eu não sei onde que vai bater a minha. Eu programei até a aula, até a UERJ, mas ele me falou isso, que ele não sabe se vai parar antes. Aí vocês decidem. Aqui no chat falaram questões. Vocês falam. A senhora costuma dar aula até qual parte da história do Brasil? Até o Não, Lula? então, é porque varia, né? Eu tive que montar o planejamento aqui com vocês de acordo aonde eu peguei na metade do ano. Se a gente tivesse começado desde o início, aí a gente teria. Deixa eu ligar a câmera aqui. Se a gente tivesse começado desde o início, eu teria feito um programa que daria para pegar tudo. Mas como eu peguei já na metade, né? Que a professora tinha deixado na metade, deu essa embolada e eu tive que seguir de acordo com o cronograma. Então, eu estou indo de acordo com o nosso andamento. Como a gente tem 50 minutos só, porque geralmente no colégio ou no curso a gente tem 2 tempos. Então, em 2 tempos dá para a gente pegar o conteúdo tranquilamente. Como aqui a gente tem 50 minutos, hoje que eu peguei um pouco mais por conta que não tinha outro professor, a gente conseguiu fechar. O meu programa era nem fechar, era Vargas hoje. A gente ia ver provisório constitucional hoje e o Estado Novo na semana que vem. Então, como eu consegui pegar esses 2 hoje, né, com vocês, nesses 50 minutos, na semana que vem já iria começar esse populista, como eu falei. Aí atrasaria mais uma aula. Deixa eu dar uma olhada aqui até onde queria. Porque, como eu falei, vai depender da data que o Luiz me der. Ele falou que vai depender de vocês, quem que vai, né, a quantidade de alunos que vão continuar depois da prova do Enem e os que não vão. E depois do Enem a gente tem acho que só mais 1 ou 2 semanas, alguma coisa assim. Que acho que é a prova da UERJ dia 4, se eu não me engano. Quer ver as datas? Vocês vão fazer só o Enem ou vocês vão fazer o UERJ também? Eu acho que o Enem é dia 20 de novembro, se não me engano. A última prova. Então, aí é isso, entendeu? Eu planejei até como se a gente fosse até o início de dezembro. Eu planejei aqui, tá abrindo aqui minha planilha. Eu acho que iria faltar pouca coisa. Ó, a gente iria até o Lula, exatamente. 1º de dezembro, por aí, 2 de dezembro. Alguns dias antes da UERJ a gente conseguiria ver, porque aí a gente iria pegar o Dutra, aí o segundo governo do Vargas, depois JK, Jânio Quadros e João Goulart. Aí a gente entra na ditadura, né, civil-militar, com o Castelo Branco, depois tem Costa e Silva, Médici e Geisel. E aí, por fim, a gente tem Figueiredo, Tancredo Neves. E aí, quando termina a ditadura, a gente vai ter a nossa nova república, né, dos dias atuais, com Sarney, Collor, FHC e Lula. Aí conseguiria fechar mas aí fechando até depois da prova do Enem. Indo até o Enem, você falou que a prova do Enem é dia 20, né? Até o Enem, a gente pega a Mas segunda. professora, Oi. as questões que cai a história do Brasil é dia 13. O que? A Dia prova. 20, dia 20 é matemática e Então, física, química, biologia. então a Já gente são tem. mais exatas já. Então, a gente tem menos tempo ainda, mas é o que eu estou falando. Depende muito de quem vai continuar assistindo as aulas. Porque tem gente que faz a prova da UERJ. Aí, pensando na prova da UERJ, é até depois.
A gente vai indo até a primeira prova do Enem, né, de humanas, que é dia 13, não é isso? 13 de novembro. Aí a gente pegaria, a gente ficaria sem... Acho que caiu aqui. Desculpa, caiu aqui. A gente indo até antes do Enem, então a prova de história do Enem dia 13 de novembro, é isso? Sim. Isso. Então, a nossa última aula antes da prova do Enem seria, acho que no dia 11. Aí a gente só pegaria a primeira fase do civil militar, que seria a primeira fase do Castelo Branco. O resto ficaria sem entrar, entendeu? Ficaria faltando 3 aulas. Se a gente adiantar a semana que vem, ao invés de fazer questões, ao invés de 3 aulas, vão ficar 2 aulas. Não vai dar para fazer questão, então. Aí é isso que eu tô falando. Eu, de qualquer forma, vou colocar lá, tá? Se durante esse tempo o Luiz me der mais tempo também, porque às vezes tem professores que não podem, como aconteceu hoje, vocês teriam 3 aulas. Como nenhum deles puderam dar aula hoje, aí eu consegui pegar mais tempo, eu consegui ficar além dos 50 minutos. Mas geralmente com 50 minutos a gente tem que dividir a aula, né? Professor, se quiser ir adiantando assim, tem dias que a gente não tem aula, porque o professor de matemática também já teve que se ausentar do curso, professor de matemática. Então deve ter sido isso que mexeu no horário. Então vocês preferem fazer o quê? Que a gente faça essas questões ou que a gente dê continuidade? Porque aí, na semana que vem, então, a gente começaria com o governo Dutra, e aí eu vou ver, dependendo do tempo, que aí eu só vou ver com o Luiz na semana, a gente consegue avançar mais ou menos 2 aulas também. A gente estava fazendo questões com a outra professora, porque a gente pensou que ia dar tempo, né? A outra professora sempre fazia questões com a gente, mas como não vai dar tempo, Deve ter sido por isso que atrasou, né? Porque 50 minutos é muito pouco. No outro curso que eu dou aula, a gente tem mais tempo. Aí a gente consegue fazer. Eu sempre dou a aula e no final a gente resolve questões, porque realmente é mais do que 50 minutos, entendeu? Eu posso ver com ele se semana que vem também vai ter esse tempo vago. Aí, tendo esse tempo vago, o que que a gente faz? A gente começa com a aula até um período e aí no final a gente faz exercício. Se eu conseguir 2 tempos. Aí depende do Luiz. a senhora consegue dar aula em outros dias da semana ou só sexta-feira? Porque eu dou aula presencial segunda e terça, e eu tenho aula do mestrado na quarta e na quinta. Aí depende muito do horário. Tem alguém escrevendo aqui no chat. Ah, entendi. Na verdade, o meu horário com vocês era na quinta. O Luiz me passou para sexta. Porque eu acho que alguém não podia mais ficar na sexta, sei lá, não sei. E ficou no meu lugar na quinta. Mas aí a gente vai vendo. Alguém estava escrevendo e parou de escrever. Então eu só preciso que vocês me digam isso. O que é que vocês preferem para eu poder preparar a aula? Se a gente faz questão, aí a gente pega a questão da Primeira República da aula passada e a de hoje, ou a gente dá continuidade e vocês fazem as questões, né, sozinhos, e aí, fiz uma questão, não entendi, pode me gravar um áudio, pode pegar meu telefone lá no grupo. Deixa eu botar o telefone aqui. É mais rápido do que e-mail, né? Isso daí é meu WhatsApp, e aí vocês podem fazer, não tem problema, pode mandar um áudio, e aí a gente discute individualmente, que aí não atrapalha o tempo de aula. Pode ser assim também, porque eu tô pensando mais na questão da prova mesmo. Eu nem tava sabendo que era a primeira, achei que fosse a segunda do Enem. Tava contando com dia 20 e pouco. Ficou muito corrido, professor, para a gente fazer questão agora. A gente tem que fazer agora sozinho mesmo, no final de semana, pegar correndo. Ó, eu vou fazer o seguinte também, eu vou preparar, como a gente terminou o Brasil Império, terminou esse pedaço aí, quando a gente terminar a República e for para a ditadura militar, eu vou preparar uma bateria de exercício de Império e de República. Aí eu mando para vocês, né, em um Word mesmo, como se fosse um simulado. E aí vocês também podem fazer isso, ir mandando para mim individualmente para a gente não perder o tempo de aula. Tá? Então, na semana que vem, como tá todo mundo falando aí, a gente faz a aula, tá? E aí eu faço isso, eu coloco os exercícios lá, que são os exercícios que eu coloco sempre no final do slide, são menos elaborados, né? São mais rápidos, vocês podem fazer. E aí nessa bateria de exercício eu faço
questões mais elaboradas, né? Maiores, com textão, porque aqui, como não tem tempo, eu não coloco questões com texto grande. Enfim, é mais para fixar. E aí essa bateria eu coloco mais como se fosse um simulado mesmo. Pode fazer assim também. Que aí seria depois da próxima aula, essa bateria, que aí a gente fecharia nas próximas aulas do populista e começaria a ditadura. Aí eu faço essas 2 baterias. E aí, dando tempo da gente seguir até a ditadura militar, a gente vai até onde der. Porque foi como ele falou, depende se vocês vão continuar nas aulas ou não. Beleza, professor. Eu continuo nas aulas, mas aí a gente vai estar estudando para o outro Enem do ano que vem, né? Porque vai ter passado a matéria de história. A UERJ. Você vai fazer a UERJ? Eu vou fazer o UERJ. Então, é isso que eu falei pro Luiz. Eu Tem também. gente que vai fazer o UERJ. Então, eu acho que, tecnicamente falando, deveria continuar. Continuando, a gente fecha tudo. Que é o último conteúdo até a prova antes da UERJ. Essa lacuna do Enem da UERJ que é a questão. Que eu perguntei para ele falou que ia ver com vocês. Mas se vocês vão continuar, a gente vai conseguir fechar tudo. Mas a gente vai conseguir fechar tudo até a UERJ, até o Enem, não. Essa é a questão. Beleza, professor. Tranquilo, então? Então a gente fica combinado assim, tá? Vocês podem mandar mensagem se precisarem. Tem lá o Instagram também, se não quiser pelo WhatsApp, que for. Demora um pouco para responder, mas eu respondo. Aí vocês podem fazer assim. A gente tira a dúvida assim, grava o áudio, tá? Pra gente não pegar o tempo daqui. Fechado? Fechado, Vou professor. fechar. Então, vou fechar a sala aqui. Bom final de semana para vocês. Votem conscientemente, pelo amor de Deus. Peraí, que a aula está sendo gravada. Mas é isso, se vocês votam, não sei quantos anos vocês têm, né? Mas se vocês votem no domingo, pelo amor de Deus, vamos votar conscientemente. Tá bom? Até semana que vem. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. professor.